Olá, como vai? Sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Antes de nós iniciarmos, quero lembrar vocês que nós estamos presentes na maioria das redes sociais, então não deixem de acompanhar todo o nosso conteúdo. Nós estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook também, né, Dimas? Tudo bem, Dimas? Como vai? Tudo bem, você, Danilo? Também, tudo Estamos jóia. aqui Tudo juntos certo. de novo e misturados, né? É isso aí, muito bom. Pessoal, hoje nós temos um convidado aqui que está dentro da nossa área, né, Dimas? Trabalha junto com a gente aqui nesse desafio constante de pessoas. Exatamente. Sofre como a gente. Né? Sofre como a gente, é isso aí. Aprende como a gente também. Nós estamos aqui com o Gustavo Quioda. Ele é graduado em Recursos Humanos, tem MBA em Gestão Empresarial. Ele possui mais de 17 anos de experiência em Recursos Humanos. Olha, ele tem 40 anos, ou seja, entrou adolescente já para trabalhar com recursos humanos. Menor aprendiz. Né? Menor aprendiz. E atualmente ele é gerente de gente e gestão na Coplana. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Que bacana receber você aqui para a gente trocar uma ideia sobre essa área tão desafiadora que é gente e gestão. Olá, Danilo, Dimas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu agradeço muito o contato, poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa experiência com todo mundo que acompanha o podcast. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você que nos acompanha aí nas redes sociais, né? Como o Danilo disse, a gente está em quase todas elas. Enfim, deixe lá seu comentário, se você gostou, não gostou, quais os temas também que você quer que a gente traga aqui, né? E, enfim, vocês pediram lá para a gente falar mais sobre RH, né? Porque eu e o Danilo monopolizamos esse tema aqui, depois a gente começou a trazer gente de outras áreas, né? Então vamos convidar a turma de RH para bater um papo aqui com a gente. Então, Gustavo está aqui. Gustavo também é um cliente nosso, né? A gente já se conhece também de longa data. Cabelo Branco sempre conhece gente de longa data. Bastante tempo. Enfim, mas o Gustavo é novinho, eu conheço ele desde menor aprendiz, então. Enfim, aí a gente, trouxe ele aqui, né, para bater um papo sobre como é que é o profissional de RH, né? Como é que é essa profissão, para a gente tentar de novo contribuir com você que quer escolher uma carreira, que não sabe ainda o que fazer, que já trabalha e, enfim, quer ouvir um pouquinho mais de opinião aqui, de palpite, né? A gente não dá conselho aqui, porque, enfim, a gente vende, mas ninguém compra, mas está tudo certo. Então o Gustavo vem aqui falar para a gente, né, dessa carreira, dessa área, enfim, do que você tem que aprender para poder trabalhar com isso, ou, enfim, se você já trabalha, quais são os desafios dessa função e também quais são os espaços, né, que essa área tem ganhado do ponto de vista estratégico também, né? Então, Gustavo, a gente sempre começa perguntando aí o que você fez, né? Onde é que você estudou, o que você fez, como é que você começou, qual foi a sua carreira e, enfim, onde é que você está... Até onde é que você chegou, né? Até então, né? E depois a gente pergunta um pouquinho para você também quais são as suas perspectivas de futuro. Joia. Então vamos lá. Eu vou começar com uma bomba, né? Eu sou um profissional de TI frustrado. Então a minha vida, o meu grande sonho lá atrás, desde criança, adolescente... Tanto que eu tenho formação técnica em informática também, na época informática, né? E há 20 anos atrás, inclusive. Que, inclusive, foi a minha primeira experiência com recursos humanos, né? Foi há 20 anos atrás, né? Numa usina da região ali de Guariba, né? Eu sou de Guariba. E a minha primeira experiência com recursos humanos foi lá. Mas o meu grande sonho inicial de carreira, de trabalho, quando eu olhava e falava assim... Quando eu pensava em trabalhar, né, meu primeiro anseio era trabalhar com tecnologia, que foi algo que sempre me atraiu e eu sempre estudei, pesquisei sobre isso, enfim. E busquei, inclusive, ocupação, né, em algumas organizações nessa área, mas eu nunca consegui. Né? Então, o meu princípio em recursos humanos ele foi, de novo, né, nessa indústria de açúcar e álcool. E eu entrei para fazer uma safra naquela época. Hoje eu acredito que as empresas evoluíram demais os seus processos e
em todos os aspectos, né? Inclusive no âmbito agrícola, né? Então, naquela época, você contratava pessoas para o administrativo em época de safra. Então, você imagina temporários que hoje a gente contrata em sazonalidades de safra. Lá atrás havia isso em escritórios, né? Em funções, em departamentos administrativos. Ali foi o meu primeiro contato. Eu fiquei 1 ano, né? Eu entrei, eu fui efetivado e eu trabalhei ali como assistente administrativo dentro da área de recursos humanos. E foi ali que com este primeiro contato, eu gostei demais de lidar com pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre me relacionei bem com todos ao meu redor, né? Desde criança, adolescência, própria família, né? Então, e eu, ao me deparar com contato com terceiros, com grupos, com departamentos, com pessoas que você não conhece, que não é do seu convívio, e já dentro de um âmbito organizacional, de certa forma estruturado, né? Como uma usina. Então, eu gostei demais. Aquilo ali me chamou muita atenção e eu disse, por que não? Né? Então, por que não eu tentar seguir carreira dentro dessa área, né? Ali foi o meu primeiro contato com recursos humanos, né? E após esse período aí de experiência de 12 meses que eu tive, que eu gostei bastante, né? Eu segui alguns outros caminhos. Eu, inclusive, fui professor de inglês por um período. Então, inglês também é algo que eu sempre gostei. Estudei desde criança. Então, e aí toda essa bagagem diferente da área de recursos humanos, né? Eu sempre trouxe para mim como algo a acrescentar. Então, eu fui sempre agregando todo o meu conhecimento da minha vida, das minhas fases profissionais, e sempre deixando aquilo ali, eu vou usar isso aqui em algum momento, em algum lugar, isso aqui vai ser importante para mim, eu gosto muito, não estou seguindo carreira nisso, mas isso vai ser importante para mim em algum momento, né? E junto com tudo isso, foi justamente no período em que também eu me casei e também logo vieram as nossas filhas, né? Eu tenho 3 filhas também e sou casado desde então. Uma já está na universidade. Uma já está na universidade, então para você ver quanto tempo que faz isso aí, Dimas. Que você começou cedo também. Comecei cedo, isso é verdade também. E tudo isso, né, jovem ainda, 21 para 23 anos, foi quando tudo isso aconteceu. Então, foram um período muito intenso de experiências diversas na vida pessoal e também no âmbito profissional, que me criaram aí a possibilidade, então, de realmente buscar o meu espaço no mercado de trabalho, né? Então, aí iniciei a graduação em recursos humanos e tive a oportunidade, né, de eu também trabalhar em recursos humanos na Coplana. É uma cooperativa agroindustrial da nossa cidade de Guariba, porém atuante em toda a região, inclusive em outros estados, né, como Minas Gerais também. E eu entrei para trabalhar no recursos humanos ainda como auxiliar. Entrei bem mesmo para trilhar a minha carreira, né? Eu me dispus a isso já com família. Entendi. Você entrou lá no DP, né? No famoso departamento pessoal. Naquela época era um RH, mas na verdade só eu exercia mesmo as atividades de rotinas trabalhistas, administrativas da área, que é o DP, né? Então eu passei, né? Entrando ali, passei por todos os subsistemas do então RH, DP, né? Trabalhei com benefícios, trabalhei com ponto, administração de ponto, controle de jornada, enfim, passei por recrutamento e seleção, passei por treinamento, passei por todos esses subsistemas e acabei me especializando em folha de pagamento. Ali foi quando eu realmente trilhei o caminho dentro da área de recursos humanos. E aí foi quando despertou, né, todo o meu anseio por trabalhar com tecnologia, né? E eu falei, por que a gente não pode aliar as duas coisas, né? Eu acho que é uma grande oportunidade das coisas serem diferentes, da gente trazer coisas novas para dentro da área de recursos humanos, né? Então, por que não eu atrelar o conhecimento que eu tenho, né? A vontade que eu tinha de trabalhar com tecnologia e olhar para pessoas e falar assim, eu consigo relacionar as duas coisas, tecnologia e pessoas. Eu consigo trazer algo novo para este departamento, para esta cooperativa onde eu estou trabalhando, né? Então,
Isso me ajudou demais. Então, eu acho que uma mensagem de tudo isso aí, do caminho que eu trilhei até esse momento em que a gente está falando, é aproveitar as oportunidades, né, e usar os conhecimentos que você, às vezes, nem percebe que você adquiriu. Então, a gente ter atenção em todos os momentos que a gente vive, né, inclusive momentos de frustrações. Para mim, foi uma frustração eu não ter conseguido me colocar no mercado de trabalho na área de tecnologia. Por outro lado, eu virei o jogo, né? Eu usei isso ao meu favor, eu trouxe isso para o meu lado e falei, aqui é uma área em que a gente pode, então, unificar as duas situações e oferecer melhores serviços, né? Conhecimentos mais amplos nesse sentido. Então, segui carreira dentro da área e aí eu fui aproveitando as oportunidades, né? De auxiliar para todos os níveis de analistas, de analista, né? Então, eu fui absorvendo conhecimento de pessoas sêniores que nós tínhamos ali e que já estavam em fase de transição. Então, isso foi muito importante, né? A gente também entender o momento do colega de trabalho e aproveitar ao máximo o seu conhecimento, independente de como isso seja passado ou não, né? Qual foi a forma dessa transição, é muito importante a gente ter atenção nisso. Então, eu sempre fiquei atento a isso por uma questão de oportunidades, né? Então, às vezes a oportunidade ela passa uma vez e a gente não vai ter outra chance de agarrar aquilo lá. Então, mas em contrapartida não basta apenas a oportunidade ela se apresentar para você. Você precisa estar preparado para isso. Então, o preparo, seja através de você melhorar o seu nível educacional, ou você se especializar tecnicamente em algumas situações da área, ou mesmo você aprender com experiências de colegas, faz parte desse preparo, né, que todo profissional precisa ter quando a oportunidade bater na porta. Então, isso foi algo que eu sempre prestei muita atenção e me dediquei bastante a isso, né? E aí, passados, então, alguns anos, atuando como analista, surgiu a primeira oportunidade de assumir a gestão da área, né, como coordenação. Na época foi uma transição do nosso antigo gestor e que justamente a oportunidade apareceu e eu recebi o feedback de que você está pronto? Eu falei, eu estou pronto. Eu aceito. Eu aceito o desafio. Eu sei que não vai ser fácil, é um mundo novo, mas eu aceito esse desafio, eu estou pronto. Mesmo que não tivesse, você está pronto. Eu estaria pronto. Isso aí. Então, que aí faz parte, você precisa ter coragem também. Sim, porque nem sempre você vai estar 100% pronto. Na maioria das vezes, aliás. Assim, cada vez que você olha a sua trilha de carreira e você percebe que você não tem todas as competências necessárias para ocupar aquela posição acima, mas que você está buscando, então isso já mostra que você não vai estar 100% pronto. Mas se você está em busca, é a sua parte no processo. Então, atualmente a gente tem trabalhado muito nessa linha, inclusive, né? Qual é a sua parte no processo? O que você faz para que você mereça aquela oportunidade? Para que você seja visto. Você está aparecendo? Ou você está acuado? Então, a exposição positiva, né? Ela é muito boa. Então, e ela vai trazer benefícios para você. Então, sempre tive isso comigo também. E um grande desafio, né, nesse momento em que eu assumi a posição de coordenação, eu acredito que talvez muitos passaram por isso e passam, né? Isso é algo natural quando você movimenta internamente, né? Quando você dá oportunidades para quem está na equipe, para quem está na empresa que você trabalha, quando você olha internamente para movimentar, um dia eu sou colega de trabalho, o cara é par meu, trabalha do meu lado, no outro eu sou gestor dele. E aí, o que eu faço? Como que eu passo a ser uma referência para essa pessoa? Como que ele vai olhar, ou ela vai olhar para mim e vai falar, eu quero ser igual a esse cara e eu vou buscar o caminho que eu quero essa posição um dia. O que eu preciso fazer? Então, é um desafio muito grande, Dimas. Danilo, isso aí é um desafio enorme. É diferente de você receber na sua organização alguém que vem de outra organização com outras experiências,
já num nível de gestão. Então, esse cara já chega com um status diferente e meio que as coisas, cada uma no seu devido lugar. É uma questão de adaptação de ambas as partes, né? Quando você movimenta internamente, também é uma questão de adaptação, obviamente, mas é um desafio maior de você passar a ser referência. Então, liderança, para mim, ela é uma questão a palavra referência, para mim, ela diz muito. Eu trabalho muito isso, eu busco muito isso, né? No bom sentido, de você poder ajudar as pessoas, né? De você poder ser parte importante para o crescimento das pessoas. Então, esse foi um desafio muito grande que eu tive que trabalhar e me aprofundar em algumas especializações e cursos aí para que a gente também abrisse a mente, enxergasse as coisas de uma forma diferente, né? E respeitar o espaço de cada um, o tempo de cada um, o tempo de reação de cada um com mudanças, né? Então, desde então, eu venho trilhando meu caminho como gestor da área e já passaram diversas pessoas, né, dentro do mesmo departamento e todos contribuíram para esse crescimento, né? E assim como eu também trabalhei bastante para contribuir com o crescimento de todos. E cá estamos, há 18 anos, na mesma cooperativa, né? E lá atrás eu sempre falava, né? Eu acho que assim, a gente ter objetivos, né? E você ter metas é fundamental. Então, você ter anseios, né? Você ter vontade de conquistar as coisas, não tem nada de errado nisso. Sim. Né? O importante, né? O cuidado que a gente tem que ter é como que eu vou fazer, né? Como que vai ser esse processo, né? E trabalhar bem, planejar bem tudo isso. Porém, você ter o objetivo de crescer cada vez mais é fundamental. Isso faz total diferença, né? Fez total diferença para mim. E eu estou dizendo isso porque eu falava, né? Falava em casa, falava até mesmo na própria cooperativa. Eu vou ser o primeiro gerente de recursos humanos dessa cooperativa aqui. Então, e sem egoísmo, era algo meu. Eu quero conquistar isso, eu quero buscar isso, eu quero. Né? Então, eu acho que isso é muito positivo, isso é um norte, né? A gente olha, traça esse objetivo e define com os meios, como o que a gente precisa fazer para atingir aquilo lá. No fim, quando a gente fala de uma organização, você pode se preparar, você pode passar por todos os processos, se especializar, estudar, fazer graduação nova, MBA, mas no fim eu preciso da vaga. Ela precisa estar lá. É verdade. Então, ela tem que aparecer. Mas, de novo, se você se prepara, se você mostra o seu trabalho, né? Se você se expõe de uma maneira que precisa ser, se você te dá a oportunidade, se você lhe dá a oportunidade de você mesmo ter visibilidade dentro de uma organização, respeitando o espaço de todos e o momento, e hierarquias, e estrutura organizacional, claro, a oportunidade aparece. Né? E na hora que ela aparecer, você muito provavelmente estará pronto para isso. Né? Muito bacana, né? Assim, a gente estava vindo no caminho aqui, né? Apesar de você não ter ido para a área de TI, você se casou com uma pessoa da área de TI. Ah, é verdade. Então, você não deixou a área de TI para lá, né? Não deixei. Fiz tanto que eu gosto, né? Para você ver. Não está tão distante. Não, está mais perto do que imagino. O que eu queria saber, Dimas, aqui é se assim, se a gente tivesse num outro contexto e a gente não tivesse plateia que assistindo, ele ia falar a mesma coisa da TI. Né? Também. Talvez a gente, numa outra oportunidade, a gente grava um outro podcast para você poder falar. Tá bom. Mas a gente estava vindo no caminho falando de um outro profissional que eu conhecia há muito tempo atrás também, enfim, que é amigo até hoje. Eu estava falando hoje com a gestora de RH do grupo que ele participa, é um grupo grande de Goiás, né? E aí ele também era da área de TI. Eu lembrei da história dele, enfim. Eu vim conversando com o Danilo no caminho para cá. Ele também era da área de TI. E TI teve altos e baixos, né? Teve uma época, por exemplo, que, enfim, se estruturou na empresa que eu trabalhei, que foi a minha primeira experiência em RH. Tinha um prédio só de tecnologia de TI. Era proibido a gente entrar lá. Parecia o quartel-general da empresa, né? Trouxe aqueles monstros de computador da IBM, etc. COBOL, acho que era a bola da vez. E aí depois, enfim, essa área vai ser a melhor área do mundo para se trabalhar, e acho que muita gente se apaixonou por ela nesse período, né? E aí depois ela, enfim, migrou, perdeu um pouco de
de espaço, né? E aí agora está muito crescente novamente, né? Mas com outra cara, né? Com outro nível de especialidade, expertise, né? Dentro das organizações. Ela é uma área que encampa uma série de tecnologias que são construídas fora, né? No caso de vocês, inclusive, e em outras empresas, né? As empresas investiram muito no próprio sistema, né? No próprio ERP, por exemplo, né? E agora, enfim, tá eu estava te falando antes aqui, a cooperativa que a gente está prestando consultoria está decidindo agora se vai para um ERP de mercado ou se investe na equipe interna, né? Que eu falei que vocês passaram por isso recentemente. Né? Inclusive, se vocês quiserem bater o papo com quem tem experiência com isso, eu conheço. Mas, e aí eu contando um pouco da história lá para o Danilo, né, dessa pessoa, e hoje ele é diretor, né? Ele é CEO da empresa e ele saiu da área de TI também, que era a área primária dele, mas ele chegou a ser um gerente de TI. Nessa época aí que tudo estava no auge, enfim, depois foi lá para baixo e agora retomou. Mas a área de TI dá uma visão bastante interessante que você tocou nesse assunto aí, dessa questão de processo, né? Você conhece muito de processo trabalhando na área de TI. Eu conheço uma série de pessoas que vieram de TI e estão sendo gerentes de uma área, ou sendo CEO, ou sendo CFO, por exemplo. No seu caso, sendo um gerente de RH mesmo não tendo trabalhado, mas... É um ponto. E o outro ponto é essa questão da tecnologia de RH, né? Então, você já tinha essa visão, como você falou para a gente, de trazer TI para dentro de RH, né? Para você não ficar longe dela, além da esposa, né? Enfim, mas como é que você encara hoje, né? Por exemplo, o que tem algum processo em RH, por exemplo, que você não tenha TI dentro dele? Tem alguma coisa? É óbvio que quando você fala do recrutamento e seleção, você vai lá, conversa com a pessoa, bate um papo, você tem todo um processo de apoio, né, para os gestores, né, em relação a RH. Mas dá para ficar sem tecnologia em RH? Olha, Dimas, atualmente eu acredito que não dê, mas a gente precisa. Uhum. Então, nós temos que mudar o nosso mindset e entender que a tecnologia, não a TI especificamente, mas assim, o uso da tecnologia para gerir pessoas, hoje ele é fundamental. Né? E para mim, hoje é fundamental mesmo. Mas eu pensava isso já lá atrás. Sim. Então, assim, parte do meu processo de desenvolvimento e de olhar mercado e de ver quais são as novas práticas para a área de recursos humanos, foi justamente a gente, em 2017, foi quando eu tive o primeiro contato com Analytics, People Analytics. Uhum. Como é que eu mensuro comportamento? Uhum. Como que eu mensuro pessoas? Como que eu gero dados de pessoas, independente do que, e não apenas de horas trabalhadas ou de quantidade de horas de ausência, enfim, dados que já são tradicionais da nossa área, né? Mas como é que tira a intuição do processo de contratação ou de promoção, por exemplo? Justamente, como é que eu acesso algo subjetivo, mas que pode te trazer um dado para você tomar uma decisão? Uhum. Então, assim, lá atrás eu pensava muito sobre isso, busquei alguns cursos, tive a oportunidade de participar até de alguns eventos relacionados a People Analytics. E então, desde 2018 para cá, eu vim elaborando a estruturação dessa área dentro da Coplano. Então, hoje nós temos um profissional dedicado dentro da área de recursos humanos, que ele é um analista, inclusive, sênior de People Analytics. Uhum. Então, ele é o responsável por viabilizar toda e qualquer necessidade de dados em relação à gestão de pessoas. Então, esse é um exemplo de que a gente consegue conviver, sim, né, de certa forma, sem a gente envolver tecnologia nos processos. Uhum. Sem sistema, sem chance, né? Isso daí, um sistema para administrar as rotinas, isso aí não tem, realmente não. Os demais processos, talvez você até consiga, né? Fazer um processo de recrutamento, fazer um processo de entrevista, enfim, isso aí até talvez seja possível, mas no mundo como nós estamos hoje, onde a informação ela é em tempo real em absolutamente tudo e de qualquer coisa,
inclusive dentro da nossa área, inclusive dentro das organizações e o mundo como um todo, na verdade, né? Isso daí está aí, né? É o que a gente está vivendo hoje. E a gente tem aprendido, inclusive, com as novas gerações, né? As minhas filhas mais novas aí já... Nasceram tecnológicas. Totalmente. Né? Então, assim, é um negócio impressionante, né? E a gente, enquanto profissional de RH, nós também estamos recebendo os novos profissionais. Sim. É a nova geração chegando aí. Uma outra forma de pensar, e ela já vem com a rapidez da informação, já está com ela. Então, assim, a gente ouve dizer muito, né? Pô, essa geração, esses caras, eles são imediatistas, eles querem tudo para agora e querem manda uma mensagem que te responde na hora que você mandou. Então, e às vezes pra gente é difícil entender, a gente já é de uma outra geração, embora jovens ainda que somos, mas é uma geração que pensava diferente, então... a adaptação de tudo isso, inclusive a gente receber esses profissionais hoje nas organizações, é um desafio muito grande. Então, voltando à pergunta, eu acho que essa questão da gente envolver a tecnologia dentro dos processos de recursos humanos tem a ver, inclusive, com o novo perfil profissional que as organizações têm recebido. Então, a gente, quase que compulsoriamente, a gente vai precisar se adequar a isso daí. Então, as áreas de recursos humanos hoje precisam pensar em evoluir os seus processos para algo mais sistêmico e para que as decisões, de um modo geral, em relação à pessoa, seja ela qual for, elas sejam tomadas baseado em dados. Né? Então, é possível que a gente mensure comportamento? Sim, é possível que a gente mensure. É possível a gente traçar planos, elaborar estratégias para a gente melhorar clima organizacional, estrutura organizacional, enfim, diversos de todos os subsistemas que a gente tem dentro da área, né? Que a gente mensure tudo isso e traga propostas de evolução. Né? E daí também eu acho que vem um pouco da atuação da área de RH. Aí já é um conceito até um pouquinho mais antigo, mas que nem todas as organizações talvez ainda estão trabalhando para isso. Que é o RH ser de fato estratégico. Isso aí a gente ouve há bastante tempo, né? O RH precisa ser estratégico, então ele precisa atuar com a estratégia dos negócios, entender aquilo. Embora a gente ouça isso há um bom tempo, a gente não vê ainda muito isso na prática, né? Então, a atuação do RH como parceiro de negócios, né? Para que ele entenda qual é a necessidade do negócio, da onde eu trabalho aqui. Né? Qual é o negócio principal? Qual é o core dessa companhia que eu trabalho? O que eu posso oferecer de serviços em relação a pessoas? E quando eu falo pessoas, é tudo. Sim. O que está relacionado à área de recursos humanos como um todo são os serviços que nós oferecemos para a organização, para as áreas de negócio. Então, eu só consigo oferecer um melhor serviço se eu entendo daquele negócio. Então, isso é a atuação como parceiro de negócio. Esse é o RH estratégico. É se eu estou lá com aquele gerente de negócio, né? Seja ele qual for, um diretor, entendendo que aquele cara está falando. Qual é a necessidade, né? Qual é a necessidade do seu negócio? Como é que eu posso te ajudar? Então, e a tecnologia para mim tem tudo a ver com isso. Né? Para mim ela está inserida nisso. Em mudanças de conceitos em geral, em relação a recursos humanos, né? E no meu ponto de vista, sem a tecnologia caminhar lado a lado com isso é mais sofrido, né? Muito mais. É mais sofrido. Você vai demandar mais tempo, etc. Exato. Enfim, pode ter resultado com qualidade inferior também, né? E, Gustavo, é bastante interessante assim, a gente ter você como convidado aqui, porque nós prestamos serviço para diferentes tipos de empresa, né, Dimas? E é bacana que... É legal ver as cooperativas tomando cada vez mais força, né? É um segmento que a gente tem bastante apreço, a gente atende várias, né, do segmento do agronegócio e a gente vê que elas estão crescendo de maneira robusta, cada vez mais organizadas, né? Sempre preocupadas com modelo de gestão adequado. Você é uma pessoa bastante antenada, sempre está fazendo curso, sempre está se atualizando. E o que você enxerga de diferente, por exemplo, de um RH de uma empresa convencional para os desafios seus como gestor de RH de uma cooperativa? O que você enxerga de diferente? Por exemplo, você vai num curso, faz o processo lá de
assiste a programação todo lado, tem alguma coisa que você fala assim, opa, isso aqui é muito bacana, mas para eu implementá-la teria que ser um pouco diferente, eu teria que seguir esse caminho. Conta pra gente um pouquinho, para quem está nos escutando aqui também, quais são os desafios que você tem aí como gestor de RH de um segmento que ele tem suas particularidades, né? Sem dúvida, eu acho que você trabalhar em uma cooperativa, não apenas na área de recursos humanos, ela é diferente naturalmente. Na área de recursos humanos também, né? E a diferença é que nós estamos ali para o nosso cooperado. Então, assim, a nossa interface enquanto recursos humanos, ela é com os colaboradores, sim. Né? A nossa interface, basicamente, é diretamente com o grupo de colaboradores. Então, todos os programas, projetos e rotinas, e trabalhos e ações que somos responsáveis ali, o maior interessado é o colaborador, é a colaboradora, né? No entanto, a nossa razão de estar ali é o cooperado. Então, o desafio eu acho que é esse, Danilo, de nós trabalharmos em cooperativa. É nós não esquecermos disso. Nós estamos ali para que todo o trabalho que estiver sendo feito possa trazer resultados melhores para a cooperativa, para que o nosso cooperado seja beneficiado. No fim de tudo, a gente precisa pensar nele. Então, é aquela velha história, né? Todas as organizações talvez tenham ali a sua missão, a sua visão e os seus valores, enfim, a sua conduta esperada, né, do seu grupo de colaboradores. E talvez na cooperativa isso seja um pouco mais acentuado, porque tudo isso é voltado para que a gente traga mais resultados e para que a gente gere mais valor para o nosso cooperado. Né? Então, e é um desafio esse. Porque como que eu faço para as pessoas que estão dentro apenas ali do seu ambiente de trabalho, dentro de uma sala, né, executando talvez rotinas que são, de fato, rotinas, né? Eu faço aquilo repetidamente, enfim, são ciclos de trabalho, né? E às vezes entende que aquele ali é o mundo dele, né? É justamente isso que eu queria dizer. Então, assim, como é que eu faço para que essa pessoa amplie ali os seus horizontes e entenda que o que ela faz é muito importante. Sim. Então, que aquilo que ela está fazendo está trazendo um resultado para a área, que o resultado da nossa área está refletindo em outras áreas, e que aquela outra área talvez é uma área comercial, né? É uma área que gere receitas. Então, assim, e se o meu trabalho é bem feito, se as estratégias que a gente definiu aqui, por isso a importância da gente atuar junto aos negócios. Então, eu entendo a necessidade dos negócios, então eu traço planos de trabalho para que eu ajude aquela área a atingir as suas metas, os seus objetivos, e ele fazendo isso, o nosso cooperado é beneficiado. Então, eu fazer com que a pessoa tenha esse mapa na mente e que ela, acima de tudo, entenda isso como um valor, que ela acredite nisso, esse é um grande desafio. Então, dentro de uma cooperativa, isso não só para a área de recursos humanos, eu diria que para todas. Né? Nós estamos ali para gerar valor para o nosso cooperado. Então, esse é o principal motivo de estarmos ali dentro de uma cooperativa. E, além de tudo isso, eu quero crescer carreira, eu quero aquele cargo que está em cima, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero desempenhar mais. Então, tudo isso é um pacote de situações que a gente administra, que as pessoas buscam, mas, no fim, o nosso grande... uma das nossas grandes missões é fazer com que as pessoas entendam que nós estamos ali trabalhando para o bem do nosso cooperado, que é a nossa razão de estar ali. Né? E eu imagino também que outra missão seja trazer as práticas de mercado para o público que vai entrar agora dentro da cooperativa, para que você atenda aos anseios deles também, inclusive dos jovens, né? Sim. Que vão chegar lá e eles vão chegar com demandas que talvez sejam diferentes até da própria cultura do negócio, da maneira como o negócio conduz. Imagino que isso seja uma coisa bastante desafiadora também. Né? Total, porque eu novamente, né, a questão da tecnologia agora num âmbito mais de acesso à informação, né, e todos tiveram, né, todos tiveram que se adequar a esse novo mundo, e não é de hoje, isso já faz anos, mas assim, o acesso à informação rápida, né, as organizações tendo cada vez mais a sua área de marketing
com investimentos, para você dar visibilidade para a sua organização, para você trabalhar situações de imagem da sua organização, enfim, tudo isso faz com que você tenha que se mexer. Sim. Então, concorrência, enfim, parceiros, tudo isso você precisa estar sempre antenado no que está acontecendo no mercado, para que você trabalhe sim as melhores práticas desse mercado. E para que você... são muitos desafios, né? Você manter os valores da sua organização. Você fazer com que as pessoas acreditem na sua organização, acreditem tenham um propósito de estar ali. Que eu acho que isso é fundamental também. Então, eu preciso ter propósito. As organizações precisam ter propósito. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha bastante isso, eu também, por outro lado, preciso ter as melhores práticas de mercado aqui, para eu reter esse profissional, para que esse cara que está chegando agora fale, pô, é aqui que eu quero ficar. Eu quero seguir carreira aqui. Eu tenho o horizonte aqui, eu estou vendo isso acontecer aqui. Então, mas está todo mundo pensando igual, né? Está todo mundo traçando ações para que isso aconteça. Então, o desafio é bastante grande. Então, um outro ponto muito importante que a gente trabalha bastante lá é a geração de valor, né? Então, o porquê estamos aqui, qual é o seu propósito, pode fazer com que a pessoa realmente se identifique e busque realmente trilhar a sua carreira ali, né? Então, a gente trabalha muito ações dessa natureza. Sim. E eu acredito que todos os RHs, todos os profissionais da área se preocupam com isso, né? Isso é fundamental. Você, enfim, citou essa questão do RH estratégico e, de fato, acho que você tem razão, né? O RH tem um discurso de estratégico, mas dificilmente ele sai desse papel operacional para ir para o estratégico, né? Eu ouço muitos profissionais de RH falando, eles vão abrir mais 3 lojas, mas ninguém me contou, né? Mas você tem que procurar saber, né? Não precisa ninguém te contar, Sim. né? Aliás, a Rádio Peão te contou, porque você está me contando, então alguém... Está sabendo. Está sabendo. Então, assim, esse espaço, né, também o profissional de RH precisa ficar buscando, não necessariamente ele vai ficar esperando que isso se abra. Como, por exemplo, obviamente que eu estou falando de uma história que eu já conheço, a sua vaga não existia, ela foi criada para você, né? Porque a empresa entendeu o seu valor e, enfim... e falou, bom, eu quero que o Gustavo fique aqui, ele tem ambição de entrar nessa posição, ela não tem, mas nós vamos construir ela. Assim como são construídas outras posições para outras pessoas também, por causa dessa questão do reconhecimento. As empresas se transformam, né? E a gente, enfim, fez isso participou de um pedaço, né, dessa transformação lá e enfim, essa questão estratégica também está muito relacionada ao espaço que a RH tem, né? E o RH precisa conquistar esse espaço, né? Acho que você, enfim, concorda com isso, né? Mas eu queria fazer depois você responde se concorda ou não concorda também. Enfim, queria fazer uma pergunta relacionada a essa questão do analógico. Semana passada, ou 2, enfim, eu não sei exatamente, porque eu me perco no tempo. Eu fui uma semana para o Paraná, outra semana para o Mato Grosso do Sul, visitando clientes. E numa das conversas com o cliente lá, a gente estava conversando, temos mais ou menos a mesma idade, falando, nós somos do pré-analógico, né? Como se fosse da pré-história ainda, né? Então a gente conheceu máquina de escrever, né? Nós conhecemos século passado. Século passado. Como é que chama? Carbono, né? E aí a gente chegou numa turma que já veio no digital, né? E nós estamos numa era agora que é a era da inteligência artificial, por exemplo. As suas filhas nasceram no digital já, não sabe. Na hora que você fala, você já viu carbono? Eu não sei que diabo que é isso. Eu só sei que sequestra carbono, esses negócios aí. Mas não sabia que isso aí existia um dia na vida. Máquina de escrever, eu mostrei para o meu filho, que já tem 30 e poucos anos, há um tempo atrás. Ele falou, para que serve esse negócio aí? Foi para escrever. Ele chama máquina de escrever. Eu falei, tá bom, mas para que serve? Enquanto ele não botou o papel lá e não digitou o nome dele, ele não entendeu. Eu falei, agora eu entendi. Mas, enfim, essa nova geração que está entrando nas organizações, né, é uma geração que tem pressa, tem um monte de conhecimento que a gente, que é pré-analógico e analógico, não entende muito, né? Mas você tem chefe que já é digital, né, com subordinado que é inteligência artificial, né? Como é que o RH, do ponto de vista estratégico, pode, primeiro, entender que tipo de profissional ele vai precisar
para agora e para o futuro. Quer dizer, olha, essa área aí, porque você trabalha com desenvolvimento, fala, essa área aí comercial não vai poder ser assim daqui a pouco, porque a estratégia da empresa está mudando. Então, os caras que estão aí, eu preciso, ou eu vou treinar e vou transformar eles naquilo que o mercado, que a empresa precisa, né? Ou eu, enfim, vou buscar gente. Como é que vocês podem trabalhar, o RH trabalha essa questão da antecipação das necessidades, né? Eu não estou nem falando aqui tem muita gente que usa essa questão, fala, vamos fazer um banco de dados, enfim, que a gente não precisa da vaga agora, mas lá na frente nós vamos precisar. Um banco de talentos, o famoso banco de talentos. Que não tem dinheiro, só não tem cresce. Nada, ela só cresce. Mas como é que o RH pode olhar para essas tendências todas, né, do ponto de vista estratégico? Primeiro você fala se você concorda com o que eu falei aqui. E pode antecipar, pode antever essas questões. Que tipo de profissional, por exemplo, você busca para o futuro das necessidades da Coplana? Olha, Dimas, eu acho que eu concordo, tá? Tá bom. Então, isso aí eu concordo, sim. E vejo isso, assim, para mim é muito óbvio e claro, da importância da atuação do RH como parceiro do negócio. Uhum. Então, assim, se eu entendo daquele negócio, eu não digo apenas que eu preciso entender dos processos daquela área dentro da minha organização. Eu preciso ver, você usou a palavra aí, as tendências. Uhum. Então, se eu atuo como um parceiro de negócio da área comercial, entendo os processos ali, busco oferecer os melhores serviços para aquele negócio, então eu já consigo focar no perfil profissional que eu espero que aquela área tenha, porque eu conheço aqueles processos, então eu já olho para o mercado e já vou direcionado em pessoas que tenham conhecimento X, Y, Z, perfil assim, para que eu traga para aquele negócio. E convence o chefe, o gestor da área, né? Porque o gestor da área, às vezes, está querendo um negócio do futuro e trazendo um sujeito do passado. Exatamente. Também. Então, ele quer só o resultado, né? Como é que vai fazer isso? E são desafios que a gente tem que lidar mesmo e também a gente exercer a empatia é importante nesse momento, a gente se colocar também no lugar daquela área, entender os processos, como tem caminhado ali. Então, essa questão da parceria, eu vejo que ela diz muito isso, né? O RH estratégico, né? O RH com atuação de parceiro de negócios, ele... Aliás, eu sempre digo isso em relação a recursos humanos em qualquer decisão que a gente toma, né? Nós não vamos tomar a decisão pelo negócio. A gente vai recomendar, sugerir uma melhor estratégia, vamos atuar junto com você naquilo. Né? E de repente oferecer alternativas que você não está enxergando, ou às vezes nós não estamos enxergando e nós vamos ouvir ali. E a parceria é isso daí, a gente chegar num denominador comum para que a organização saia ganhando de alguma forma. Que ela ganhe. Sim. E ambos vão ganhar também. Então, eu imagino que se a gente tem uma atuação bem forte nesse sentido, né? Se a gente conhece todas as necessidades, se a gente permeia por todas as áreas, se a gente consegue, então, entendendo dos processos, oferecer uma visão que aquele gestor talvez não tenha em relação a pessoas, mas nós estamos ali para isso, é o nosso papel fazer isso, eu consigo, então, olhar para o mercado, ver tendências, né? Buscar informações sobre isso, estudar mais sobre isso, para que eu traga melhores soluções em relação a pessoas. A gente vê muita área de tecnologia da informação agindo dessa forma, né? Então, assim, a área de TI também tem um papel fundamental hoje nas organizações por atuarem também como parceiro de negócios da organização para gerar resultados a nível de tecnologia. Então, quais são as melhores soluções tecnológicas que eu posso oferecer para a organização para que eu tenha melhores resultados? Para que eu facilite o seu dia a dia. Então, nós, enquanto RH, a gente pensa igual, mas em relação a pessoas. Então, eu olhar para tendências de mercado em relação a, inclusive, tecnologias, faz com que eu veja quais são os profissionais que vão usar isso. As pessoas que eu tenho hoje aqui estão preparadas? A gente precisa traçar plano aqui para capacitar essas pessoas, né? Para a gente ver a aderência dessas pessoas ao que está vindo por aí. Né? Existem alguns estudos aí recentes que
que esta geração, né, que está aqui agora, que é a geração da inteligência artificial, vai ocupar cargos e funções que ainda nem existem e que ninguém sabe quais são, mas não são os que existem hoje, né? Esses tradicionais que a gente conhece e que, aliás, a gente tem evoluído bastante nisso também, né? A gente tem inúmeras novas nomenclaturas mais modernas de mercado que estamos trabalhando e atuando e isso está aí no mercado para a área de recursos humanos, tem um pouco mais de acesso a essas informações, né? Agora, a gente está falando aqui do quê? 10 anos? Daqui 10, 15 anos, talvez? Talvez nem tudo isso. Exatamente. Que nós iremos nos deparar com uma situação de mercado de trabalho completamente diferente disso que a gente tem hoje. Sim. Então, estamos preparados para isso? Será que a gente vai conseguir acompanhar essa evolução? Então, mudanças de processos simples de departamentos ou da própria organização que está se estruturando e que está buscando melhores práticas, o desafio já é gigante para as pessoas se adaptarem. Né? Quanto mais a gente falar de fato, o envolvimento de uma tecnologia no âmbito de inteligência artificial para suprir um trabalho, uma rotina talvez que hoje é operacional, que vai passar a não ser mais. Então, eu acho que tudo isso é muito importante devemos, na verdade, estar cientes, antenados, estudando, buscando conhecimento para que a gente possa oferecer as melhores soluções a nível de pessoas, de um modo geral, para as áreas. Sim. Uma coisa me chamou a atenção quando você está contando a tua trajetória, Gustavo. Não sei se o Dimas concorda comigo também, mas aí a opinião dele também é sempre muito bem-vinda. A vivência que eu tenho, na maioria das vezes, de RH, é que eu observo que muitas vezes existe um pouco mais de dificuldade do profissional que trilha a carreira subindo da área de administração de pessoal, ou famoso DP, né, para ele migrar para uma área mais de desenvolvimento estratégica, do que, por sua vez, o contrário. O profissional que trabalha numa área de desenvolvimento vir e compreender os processos de administração de pessoal e ir tocando, né? Porque a própria maneira, a formação, né, o profissional ali de administração de pessoal foi um trabalho super importante, mas muito mais pautado em processo, rotina, cumprimento de obrigação. E o profissional que trabalha em desenvolvimento, muitas vezes é cobrar dele uma abstração, né? Ele precisa compreender questões que não são numéricas e vistas de maneira objetiva. Então, essa transição ela não é uma transição muito fácil de se fazer. O que você considera que foi importante para você desenvolver uma visão sólida de negócio, principalmente no que diz respeito a enxergar o RH como uma ferramenta estratégica dentro do negócio, né? Você comentou, por exemplo, de People Analytics e de parceiro de negócio. Nós costumamos dizer lá na Facioli o seguinte: People Analytics não é e nunca vai ser uma atribuição exclusiva do RH, porque pessoas estão em todas as áreas, inclusive na TI. Então, cabe, por exemplo, ao profissional de TI entender quais são as características das pessoas que estão trabalhando ali, mapear os dados, tendências, comportamentos, para que ele possa definir estratégias plausíveis até de carreira para a área dele e tomar as decisões com base em People Analytics, né? Como é que foi para você? O que fez você desenvolver essa visão de negócio? Foi vivência? Você acha que foi curso? O que você fez para se desenvolver nessa questão? Relacionamento. Então, eu diria que, assim, e eu não vou negar que a área de administração do pessoal, o DP, né, é algo que eu gosto muito. Então, eu fiquei muito tempo exercendo atividades dessa área e me especializei de fato. E as pessoas então, gostam mesmo que trabalham, então, assim, Ainda bem que tem quem gosta, porque passei por ela também. Esses caras, eles levantam a bandeira lá e falam, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero ficar. Né? E assim, então, eu diria que o relacionamento, e eu acho que o Dimas falou um pouquinho agora há pouco aí sobre você buscar o espaço. Então, assim, para você olhar e falar, eu quero chegar lá, e você também tem que olhar para cima, aí você olha para onde você está e fala, mas aonde que eu estou? Eu estou num ambiente que eu só faço isso. E isso é muito relevante, lógico, mas é isso que eu faço. São rotinas, né? Que eu não consigo enxergar mudanças, por exemplo. Então, se eu não sair dessa caixa, né? Dar um passo para o lado, e deixa eu ver o que está ao meu redor aqui, o que eu preciso fazer para que então eu consiga buscar algo maior aqui. Né? E então você se expor, no caso, lógico, positivamente, você buscar espaço, buscar relacionamentos com os principais gestores então dos negócios,
Você pedir oportunidade, pô, deixa eu participar dessa reunião aí, cara, deixa eu queria entender um pouquinho disso daí. Então, isso me ajudou demais, né? Eu estreitar elos importantes dentro da organização. Dentro da organização e pensando sempre em trazer melhores resultados para aquela área. Então, eu precisava entender daquele processo, eu precisava entender a cabeça daquele cara, saber o que faz mesmo, conhecer os negócios, né? Da cooperativa que eu estou atualmente, que é a Coplana, ela tem diversos negócios. Então, assim, você entender de todos eles é um desafio bastante grande, né? Sim. Então, são diversos negócios dentro de uma única organização. Diferente de uma indústria que faz apenas aquilo, Sim. que é bem relevante, porém, é um negócio só. Nós temos diversos negócios, então é um desafio bastante grande. Eu acho que relacionamento e você ter a coragem, né, de se expor, de buscar conhecimento e de estreitar relações importantes com pessoas que conhecem dos processos, aí sim, comecei a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Então, falar de estratégia, conhecer de negócio, falar de parceiro de negócio, que hoje, né, a gente estruturou isso lá, inclusive, né? Isso só é possível se você realmente permeia nesse meio que é necessário. Então, a interface com alta gestão, com alta direção, você buscar esse espaço. Então, talvez os RHs, de um modo geral, a grande dificuldade seja ter o espaço. Né? Às vezes, a pessoa quer, ela tem aquele anseio, ela sabe que precisa. Porém, ela ainda não conseguiu conquistar aquele espaço. Ou ele não foi dado. Então, isso precisa ser entendido de alguma forma. Né? Isso precisa ser conversado, na verdade. Né? E o mercado puxou muito isso também, né? Se você não tiver um RH que pense estrategicamente, se você não tiver um RH, pessoas que atuam dentro dessa área, que tem um caminho, né? um acesso à alta gestão como um todo para poder ajudar, né? As tomadas de decisões em relação a pessoas, isso vai ser um problema para essa organização. Então, hoje é um problema, né? Então, os RHs precisam se preocupar bastante com isso. Né? O espaço não está sendo dado, busque, de alguma forma. Levanta essa bandeira. Isso precisa ser conquistado, então, de alguma forma, né? Para que você consiga enxergar estrategicamente. Então, isso me ajudou demais. Né? Para que quando a oportunidade aparecer, quando ela apareceu... Pô, acho que você tá pronta e tal, vamos ajudar também. Então, é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a oportunidade também apareceu e a organização está disposta a colaborar com o seu crescimento, porém você tem a sua parte a ser feita no processo, né? Então, inclusive um dos programas que eu fui idealizador ali, foi um programa chamado RH Humano. Então, foi um programa que a gente deu um nome, uma marca para ele, uma logomarca, enfim. Então, foi algo que nós pensamos, então, e foi uma necessidade latente da gente atuar mais próximo das pessoas de um modo geral. E também centralizar todas as ações em relação a pessoas, né? Tudo aquilo que o RH patrocina como ação estratégica, ou como qualquer tipo de ação, dentro desse plano diretor macro, né? Então, isso nós definimos essa estratégia. De 2018 para 2019, fizemos a implementação desse programa. Tivemos inúmeros projetos ali de desenvolvimento e que ajudou, inclusive, a exposição positiva, né? Da nossa área. Mas sempre, tudo que fizemos ali foi para trabalhar em prol do colaborador, para trazer melhores benefícios e melhor clima e mais resultado. Então, assim, a gente precisa sempre ter a preocupação de que o que eu estou fazendo está trazendo algum resultado para a companhia. A gente está ali no fim de tudo, nós estamos trabalhando, é uma relação de trabalho que a gente precisa performar. Então, o resultado, né, as entregas, elas precisam acontecer. Eu posso ter projetos maravilhosos, eu posso ter estratégias espetaculares, mas se eu não tenho a entrega, né, se eu não tenho o desempenho atrelado a isso, uma coisa vai ficar faltando a outra ali, não vai ter o complemento necessário, né? Então, o lema, inclusive, desse programa o nome é RH Humano, mas é assim, é você ser profissional
sem deixar de ser humano. Então, para mim, as duas, isso caminha muito junto, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que me preocupar, né, em uma gestão humanizada, né, eu preciso me preocupar com isso, eu preciso ter isso. Né? Hoje, não só as organizações, mas a sociedade pede isso. Tá. Então, é algo que a gente precisa se preocupar enquanto ser humano. Sim. Antes de tudo, antes do profissional. A hora que eu venho para o âmbito profissional, então eu tenho que ter uma gestão humanizada, mais próximo do colaborador, entender as suas necessidades, oferecer um ambiente agradável, oferecer um clima organizacional em que ele se sinta bem, em que ele se sinta parte, mas ao mesmo tempo ele precisa ter entregas. Então é assim, eu sou profissional, mas eu também sou humano. Como é que eu relaciono essas duas linhas? Como é que eu sigo uma lado a lado da outra e como que eu administro isso, né? Então esse programa, ele foi um caso de bastante sucesso e que a gente conseguiu colocar isso na cabeça das pessoas de certa forma e trabalhar para que isso evoluísse, né? Com esta visão de que qual é a minha parte no processo, né? Não basta a organização ter o plano de benefícios mais fantástico. Né? Mas e a minha entrega, como é que faz? Eu preciso trazer resultado para a companhia. Sim. Então, como que eu ligo as duas coisas, né? Foi muito bacana. A gente teve o privilégio de trabalhar junto com você nesse projeto, né? Óbvio que nós chegamos lá, ele já estava montado, mas parte do trabalho que você planejou, né? Como estratégico, enfim, a gente fez isso junto com vocês lá, né? Mas você citou, eu lembrei, eu concordo com o que você falou também. A gente estava falando com o seu Nelson Castro, Nelson é presidente da Core, né? Não sei se você usou lá os bilhetinhos da Bala Esquis para conquistar sua mulher. Nossa, é verdade, mulher? Sim, é da minha época. E aí ele estava falando ele falou 3 coisas que você falou que ele falou, né? Essa questão de propósito, né? Essa questão de coragem, né, de você, enfim, se expor, né, então você não pode ter medo, e a questão de criatividade também, né, que, enfim, o nome do programa ou como você quis levar o RH, enfim, para um outro patamar também enfim, demandou a sua área roqueiro aí, né, sua área de marketing também, né, de desenvolvimento de estratégia para poder mostrar de fato o que a RH faz, porque senão de fato ele fica lá escondidinho lá, né, fica lá fazendo o DP, e tem muita gente que tá feliz desse jeito, né, enfim. Então, de fato, tem que buscar esse espaço. E aí a gente falou de um outro tema aqui outro dia, eu e o Danilo, só sobre tendências de RH. Né? Então, nós falamos da questão de People Analyst, falamos dessa questão das carreiras, que são carreiras tecnológicas, né? De uma maneira geral, vão se transformar. Enfim, as pessoas vão ter que entender de tecnologia para trabalhar, de fato. Né? A gente sabe disso, né? Você sabe disso. Enfim. Você colocou uma pessoa lá da tua área, né? Para olhar só para People Analytics, né? Dentro da sua área. Enfim, a gente falou de ESG também como tendência, né? O que é que você entende, né, de fato, que são tendências que não são moda, né? De fato, tem um monte de coisa lá também que a gente olhou e falou, isso aqui desapareceu, né? De 2019 para cá desapareceu, como, por exemplo, essa questão do trabalho 100% remoto, do novo normal, né? Que isso, enfim, acabou acontecendo em um determinado momento, mas... acontece hoje, tem gente que trabalha num processo híbrido, tem gente que trabalha só home office. Quando a gente foi contratar lá o nosso pessoal de tecnologia, fala, só trabalha se for em casa. Eu falei, não, assim não dá, né? A gente tem que se conhecer, depois você pode ficar só no home office, mas enfim. Mas algumas coisas que de fato não pegaram, né? Como muita, você está há 18 anos em RH, você sabe um monte de coisa que não pegou também, isso aqui é moda, né? Então, olhando para isso, assim, quais são as tendências que você entende que são válidas para a Acoplana? Porque pode ser que tenha alguma tendência que é válida, mas também não vai ser importante para a empresa que você está trabalhando. E quais são os grandes desafios que a empresa, que a Acoplana, vai trazer para o RH no futuro? Eu acredito assim, Dimas, eu acho que você tocou num ponto bem interessante aí. O exemplo do home office é um deles, né? Eu acho que a necessidade, né, da área de recursos humanos estar próxima do colaborador, né, ela é um elo de ligação, né? Ela é um elo intermediador entre as necessidades do grupo de colaboradores e as necessidades da organização. Eu acho que isso não vai acabar. Eu acho que isso é algo que, assim,
eu diria que a tendência é que isso se mantenha. É a necessidade disso se manter. O que não significa que nós não possamos evoluir. No sentido, inclusive, tecnológico deste aspecto. Então, assim, eu acho que interfaces de acesso ao colaborador e do colaborador ter acesso à área de recursos humanos tecnológicas, para que esse contato ocorra, essa é uma tendência. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu preciso estar presente, ele consegue me acessar de uma forma virtual, à distância, e eu entregar os mesmos serviços. Esse é o grande desafio, que todos nós temos que nos adaptar. Então, eu acho que isso sim é uma tendência que talvez já seja uma realidade, mas que nem todas as organizações ainda estão adequadas a esse novo método de pensar o trabalho e a relação de trabalho, né? Aquela questão antiga da relação de trabalho, não? Você vem, da documentação. Protetivo e não protetivo. Né? Exatamente. Enfim, essas questões hoje viraram uma relação de propósito. Né, justo, justamente. Então, talvez isso a gente possa chamar de tendência, sim, porque a gente ainda não vê muita prática, né? Talvez das maiores organizações que servem de modelo de gestão, enfim. Isso a gente vê bastante. Então, eu diria que um ponto fundamental e algo talvez eu possa chamar de tendência, que isso deve permanecer, a gente não pode perder esse elo com o colaborador como um todo, né? Porque essa expectativa ela é geral dos colaboradores em relação à área de recursos humanos. É isso que eles esperam de nós, que nós estejamos presentes quando necessário, que nós sejamos o ponto de ouvi-los, né? E de também de entender as suas necessidades, como significa que a gente vai resolver todos os seus problemas. Sim. Né? Então, esse é o papel do RH, entender as necessidades de ambas as partes e entregar ali uma melhor solução. Agora, lembrando que as lideranças também são empregados da empresa, né? E eles também recorrem e precisam dessa necessidade. Né? Sem dúvida. Então, é bastante amplo mesmo que você está falando. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acredito que profissionais tecnológicos é uma tendência, que ainda a gente não vê isso de uma maneira geral sendo vista, mas aquele exemplo que a gente falou há pouco sobre novas funções que irão aparecer que a gente não sabe nem quais são. Então, eu diria que isso vai impactar bastante no nosso dia a dia e são tendências que irão acontecer que a gente nem sabe qual é. E a tecnologia, sim, essa sim eu colocaria como um desafio interno nosso ali, falando especificamente da Coplana, da gente cada vez mais estarmos aderentes ao uso da tecnologia, de um modo geral. Quando a gente fala tecnologia, é tudo. É eu agilizar um processo de contratação, é eu agilizar um processo de entrevista, de recrutamento, enfim. Em qualquer processo que eu faça, eu consigo colocar a tecnologia como a minha aliada nesse processo, para eu ter um ganho e o cara também, e a cooperativa e a organização também. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar como realidade, mas também como uma tendência praticamente imediata, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação. E isso a gente incentiva bastante lá. E também é um desafio para nós, né? Diário. A cada dia que passa, a gente tem novidades em relação a isso, né? Legal, Gustavo. Muito bacana. Nós estamos caminhando agora para o nosso finalzinho aqui. Eu queria que você comentasse com o pessoal onde eles podem te encontrar, até para trocar experiências com você, conversar. LinkedIn, quais são os canais onde as pessoas podem te encontrar, além da Coplana, né, que é onde você comentou, que atua. Fica à vontade para divulgar suas redes sociais. Onde contrata o seu show, porque o Gustavo onde contrata o seu show? Guitarrista. Ele aprendeu inglês para poder cantar pagode, né, em inglês, né? Não, eu acho que você não vai ver isso acontecer. Nem nas redes sociais. Não, isso vai ser difícil acontecer. O Gustavo é como a Maria costuma chamar, é um MV, é um menino velho. Ele gosta de cantigos. Isso aí. É um jovem senhor? Um jovem senhor. Bom, o pessoal me encontra no LinkedIn, acredito, para a gente ter um acesso aí para contatos e troca de experiências. Eu gosto muito disso também. Eu acho que isso aí enriquece bastante a nossa trajetória. A gente poder... eu estar aqui é uma grande oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência e talvez poder contribuir com que outras pessoas que estejam nos ouvindo... Fala, pô, não tinha pensado nisso, tal, acho bacana. Então,
Eu também gosto muito de ver exemplos e de aprender com pessoas e de conhecer pessoas e de fazer contatos, né? Eu acho que isso enriquece bastante, nos ensina muito, né? Então, eu estou no LinkedIn, Gustavo Quioda. Legal. O pessoal me encontra lá. Lembrando assim, que Quioda é com CHI, né? No início, não é com QU, não. CHIODA. Nós vamos escrever aí, né? Segredo que eu sempre falei o nome dele errado, mas isso ninguém precisa ficar sabendo. Internamente lá, né, Dimas? Na Faciola, tá tudo bem. Eu queria posso fazer um complemento sobre liderança? Fica à vontade. O Dimas comentou aí, eu acho que liderança, né? E aí vai um pouquinho lá do início do nosso bate-papo, onde eu disse que na hora que eu vi que a oportunidade chegou, eu falei, e agora, como que eu vou ser líder dos caras que... Isso que eram meus colegas até ontem. A gente contava piada um do outro aqui e tal, não sei o que. Comentava de tudo na empresa agora. Comentava de tudo, agora você é o líder dos caras. Líder, é uma palavra forte essa, né? Você é o líder. Quando você fala líder, já me remete à referência. Então, é eu enxergar aquela pessoa de uma outra forma. Um cara em que eu me espelho, né? Alguém que eu me espelho, que eu aprendo e que seja, né? o meu direcionador, né? Então, isso foi uma grande preocupação minha ao longo dos anos. E entender, conhecer. Você conhecer o seu liderado, né? Você conhecer a pessoa com quem... O ser humano. Antes de mais nada, né? Antes do profissional, você precisa conhecer o ser humano. Saber quem ele é, quais são os seus problemas, quais são as suas conquistas, como é que você ajuda também essa pessoa nesse aspecto. Então, às vezes você perguntar, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Então, são coisas simples do nosso dia a dia, do relacionamento de pessoas que não necessariamente isso precisa acontecer dentro de uma organização, mas a partir do momento em que você traz isso para dentro do seu ambiente de trabalho e que você compartilha disso, né, com isso que você acredita, em primeiro lugar, para as pessoas, isso faz uma grande diferença, né? Então, liderança para mim é você fazer com que as pessoas performem melhor com você ali do que se elas estivessem sozinhas. Então, eu acho que esse é um papel fundamental do líder. Como que você extrai o melhor, né, das pessoas que estão com você, né, e fazer com que elas sejam protagonistas. Né? Obviamente, o líder precisa buscar o seu papel de protagonismo até pela responsabilidade da sua função. Né? As organizações esperam que os seus líderes sejam protagonistas dos seus negócios, da área que ele atua. Mas a partir do momento em que eu faço também todo o time ser protagonista do trabalho, colher os frutos das suas entregas, né? E ser recompensados por isso, isso precisa caminhar junto, né? Algo que precisa ser natural e ter uma atenção especial, aí é fundamental. Então, se a gente consegue fazer com que as pessoas performem melhor do que se elas estivessem sozinhas, acho que isso é fundamental no papel de liderança. Muito bacana, muito bom. Bom, Gustavo, de novo, muito obrigado por você ter vindo aqui. Enfim, é óbvio que tudo que a gente tem que falar não se esgota aqui. Então, provavelmente nós vamos te chamar mais uma vez, tá? Para bater outro papo aqui. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo prestígio. Coloque lá a sua... Olha o mineiro entrando em ação aqui. Coloque lá a sua pergunta lá, por favor. Ou sua sugestão, enfim, sua crítica, nós estamos bastante abertos e é bastante importante que você, além de nos prestigiar, também nos siga lá e coloque, enfim, aquilo que você pensa sobre o que a gente está discutindo aqui e a sua dúvida também. Estamos sempre à disposição lá. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Muito obrigado, Danilo. Obrigado de novo, Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela presença também. Eu que agradeço, Danilo, Dimas, foi um prazer. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Até a próxima.